Do Senhor, no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Lá no Antigo Testamento, depois de Samuel, vem Reis. Tem primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, mas não falem nisso. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, mas não falem nisso. Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas. E as águas se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que hajas porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado a outro, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe: Eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor,
Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó. E disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? Amém. Vamos orar. Que texto maravilhoso. Esse texto é de uma beleza, de uma profundidade, de uma graça de Deus, que raramente a gente vai conseguir tocar nas profundidades desse texto. Vamos orar. Vocês estão vendo, nós estamos com vários irmãos ausentes que estão em viagem nessa época de final de ano. Os irmãos estão viajando sempre, então outros estão com seus familiares. Por isso nós vamos orar pelos que estão aqui e pelos que não estão aqui, que estão nas suas viagens, e assim o seja. Graças te dou, ó Deus, por estar aqui esta noite. Graças pela tua palavra lida esta noite. A tua palavra é viva, poderosa, eficaz, verdadeira. Graças pela tua presença em nosso coração. Ó Deus, peço a tua bênção sobre todos os irmãos que aqui estão, que vieram esta noite para cultuarmos juntos ao Senhor, para adorarmos e louvarmos o teu nome. Peço a tua bênção também sobre aqueles irmãos que não puderam vir. Alguns estão com seus familiares em casa nessa época de festas, outros estão viajando. Eu peço que o Senhor os guarde, aonde estiverem, os abençoe também. Fortaleça a tua igreja, Pai, para que possamos estar unidos, cheios do Espírito Santo. Dá-nos sabedoria da tua palavra, para tocarmos na profundidade da tua palavra, entendermos a simplicidade e a profundidade da tua palavra. Seja conosco, ó Deus, nesta reflexão, e que possamos colocá-la em prática na nossa vida, para a glória e honra do teu nome somente, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como vocês sabem, esta deve ser a minha última mensagem aqui, no ano de 2019, não prego mais nessa igreja este ano. Eu gostaria de deixar então alguma mensagem que falasse do anseio do meu coração neste final de ano. Eu já tenho falado sobre isso, mas eu quero reforçar esta noite, porque esse é um tema e é um anseio que está na minha alma, está profundamente no meu coração, está incrustado na minha essência nesses últimos tempos. O meu anseio é o de que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Não há outra necessidade maior para a igreja do que sermos cheios do Espírito Santo. É fato, nós temos necessidades de várias coisas. Nós necessitamos de recursos financeiros para pagar o aluguel deste local, para pagar as despesas que temos. Nós precisamos, sim, de ar-condicionado para amenizar o calor neste local. Nós precisamos de gente para pregar, precisamos de gente para cuidar das crianças, precisamos de gente para ensinar as crianças, precisamos de diáconos, precisamos de gente para ajudar a igreja, precisamos de administradores, precisamos de gente que tenha os dons do Espírito. Nós precisamos de muita coisa. Na realidade, precisaríamos até de um local que fosse nosso, para que não precisássemos pagar um aluguel tão alto todos os meses. Nós precisamos de roupa para vir aqui, nós precisamos muitas vezes de carro para nos deslocarmos.
Há muitas necessidades, mas nenhuma necessidade sequer, nenhuma necessidade chega perto, chega próximo, sequer toca a necessidade que temos de ser cheios do Espírito Santo. Ainda que não tivermos um templo, ainda que não tivermos ar-condicionado, ainda que não tivermos boas roupas, ainda que não tivermos condições para ver, ainda que não tivermos gente para trabalhar nos ministérios, mas se a gente for cheio do Espírito Santo, já nos basta. Todo o demais se encaixa. Mas se tivermos tudo, tivermos um templo novinho, tivermos ar-condicionado, tivermos uma igreja lotada, tivermos ministérios espalhados pela igreja, tivermos gente para todo lado, tivermos prestígio na sociedade, se não tivermos o poder do Espírito Santo e não formos cheios do Espírito Santo, disso nada vale, nada serve. Então não há outra necessidade maior para a igreja do que sermos cheios do poder do Espírito Santo. E aí me caiu esse texto. Estava orando para preparar uma mensagem que eu preguei ontem na Igreja Batista de Presidente Epitácio, na ordenação de um ex-aluno meu, que foi ordenado a pastor e pediu para que eu fosse lá pregar. Estava orando, Deus me dá uma palavra, e me veio essa palavra. E essa palavra impactou o meu coração de tal forma que eu digo, eu tenho que compartilhar essa palavra com a igreja, porque a hora que eu tinha feito uma outra mensagem para esta noite, mas na hora que eu peguei o meu caderno, me veio no coração que eu precisava compartilhar esta mensagem com a igreja. Então tenho duas mensagens para essa noite. Se vocês quiserem, a gente pode ficar pregando aqui até amanhã cedo, não tem problema. Mas fiquem tranquilos, vou guardar a outra para depois. E esse texto me veio de uma forma esplêndida, porque esse texto, ele sempre mexe comigo. Ele traz em grande estilo e profundidade a realidade de uma vida cheia do Espírito Santo. O texto é conhecido da maioria dos irmãos e é um texto absolutamente fantástico. Imagine vocês, a gente está andando com uma pessoa que de repente diz assim, olha, pede logo o que você quer porque eu vou ser tomado de você. E de repente você está andando com ela no campo, nas avenidas da cidade, e de repente aparece uma carruagem de fogo, que maravilha, com cavalos de fogo. A Bíblia é maravilhosa. Tem gente que não acredita, mas eu creio piamente, porque a Bíblia é toda fantástica. Se eu não acreditar nisso, eu não posso acreditar que uma mulher virgem concebeu um filho que era Deus encarnado. Se eu não acreditar nisso, eu também não posso acreditar que Jesus era Deus e que Jesus morreu para pagar os nossos pecados e que após 3 dias de morto ele foi ressuscitado e foi assunto aos céus. Toda a Bíblia é fantástica. Se eu não acreditar nisso, eu também não acredito que um homem foi engolido por um peixe e ficou 3 dias na barriga desse peixe, depois o peixe vomitou ele na praia, ele foi lá e pregou e uma cidade se converteu. Se eu não acreditar nisso, eu não acredito que Moisés de repente chegou para Faraó e disse, deixa sair o meu povo, e Faraó falou, você está louco? Quem é você? Ele disse, mas eu vou tirar o meu povo, e houve 10 pragas no Egito, e depois da 10ª praga, o poderosíssimo rei do Egito libertou cerca de 3 milhões de pessoas que foram com Moisés e chegaram diante do mar, e Deus falou, por que você está clamando aí? Vai andando, e o mar começou a se abrir, e essas pessoas passaram a pé enxuto pelo mar, e quando os egípcios vieram, eles foram afogados no mesmo mar que os hebreus passaram a pé enxuto. A Bíblia toda é fantástica. Imagine vocês um homem andando e de repente, cavalos e uma carruagem de fogo. O que é isso para Deus? Para Deus não é nada. Porque Deus é o Criador dos céus e da terra, do cosmos. Deus disse, faça e ouve. A palavra de Deus é poderosíssima. E veio cavalos e uma carruagem de fogo e separou
Eliseu de Elias, e pegou Elias, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu ficou pasmado. Ele gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e rasgou a roupa imediatamente. E a capa de Elias caiu. E Eliseu puxou a capa e foi até o Jordão e bateu com a capa no Jordão, semelhante ao que Elias tinha feito, e disse: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu e ele passou a pé enxuto. Dá vontade de falar disso aqui a semana inteira, mês inteiro, o ano inteiro. Isso é maravilhoso. É um relato maravilhoso sobre a ascensão de Elias aos céus. E mostra como Eliseu acompanhou Elias em seus momentos finais aqui na terra, e como ele recebeu a unção dobrada do Espírito que estava em Elias. Creio que algumas lições são importantes para a igreja hoje. Primeiro, esse texto fala sobre ser cheio do Espírito. E é óbvio que Eliseu não foi cheio do Espírito de Elias, mas do Espírito que estava em Elias. Porque o meu Espírito particular não pode encher você, mas o Espírito Santo que está em mim pode encher você. Esse texto fala de pessoas cheias do Espírito. Primeira lição: para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos, à semelhança de Eliseu, ter o desejo, ter o interesse profundo pelo Espírito Santo. Me parece que o que falta hoje na maioria das pessoas é a sede, é o desejo, é a vontade. Se houver uma mesa, um banquete, e você não estiver com fome, aquilo não vai fazer diferença para você. Mas se você estiver com fome, será maravilhoso. As pessoas precisam ter sede do Espírito Santo. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se não tiver sede do Espírito Santo. Havia um interesse profundo e uma busca incessante pelo Espírito em Eliseu. Veja que Elias vai tentar, no relato que nós lemos, Elias vai tentar dissuadir Eliseu, mas Eliseu está determinado, é aquele cara que atarracou, ele está determinado, ele quer a porção dobrada do Espírito de Elias, e ele está disposto a não deixar Elias até que receba essa porção dobrada. Veja que no verso 9 nós lemos: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Na igreja, irmãos, algo que não pode faltar é a unção do Espírito Santo. Você até pode andar com Elias, você pode aprender a falar como Elias, você pode aprender os costumes de Elias, você pode até aprender as escrituras com Elias, e até mesmo a citar fatos e lições de cor na sua vida. Mas se o Espírito que estava em Elias, se a unção de Elias, se a graça de Deus não estiver sobre a sua vida, você não tem a aprovação de Deus. É preciso poder em nossas vidas pessoais, é preciso a ação sobrenatural de Deus em nós, é preciso a unção de Deus em nossa vida, porque não é possível, preste atenção, irmãos, não é possível viver a vida da igreja sem a unção dobrada sobre nós, não é possível. Por isso é imprescindível que a unção esteja sobre cada um de nós pessoalmente, e aqui não há terceirização. Eu não posso dizer, não, eu sou vazio do Espírito, mas meu pastor é cheio do Espírito Santo.
O seu líder pode ser cheio do Espírito Santo, mas se você não for cheio do Espírito Santo, isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Cada um precisa ser cheio do Espírito Santo. Você pode estudar teologia, você pode saber todos os dogmas da religião de cor, você pode ser um bom evangélico, você pode conhecer todos os jargões do mundo evangélico, você pode passar por todos os caminhos das denominações, você pode ser aprovado por todas as convenções da igreja, pode ter aprovação das assembleias, pode ter aprovação do corpo diaconal desta igreja, você pode ser conhecido no meio denominacional, pode cumprir todos os requisitos humanos de um bom evangélico, mas se você não tiver a unção de Deus na sua vida, a sua vida nunca vai experimentar a vida da igreja fluindo em você, por você e através de você. Não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer os hinos da igreja, não basta conhecer os rituais da igreja, não basta nem ao menos estar na igreja, o que tudo isso é importante, mas se não formos cheios do Espírito Santo, não teremos experimentado, tocado na vida da igreja. Se não formos cheios do Espírito, nunca tocaremos no sobrenatural. A maioria das pessoas vive a igreja natural, mas não vive a igreja sobrenatural. Há uma diferença. A igreja natural é a igreja constituída, é a igreja da assembleia, é a igreja que está reunida, é a igreja que faz os cultos de domingo à noite. Mas a igreja sobrenatural são os lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro, em que o Espírito Santo habita neles, e eles são cheios do poder de Deus. É necessário porção do Espírito, senão a nossa vida fica seca e infrutífera. Em Elias era o Espírito profético que prenunciava o Espírito Santo que seria derramado em Atos capítulo 2 sobre a igreja. Porque Elias era um tipo de Cristo. Assim como Elias subiu e a unção desceu sobre a vida de Eliseu, assim também Cristo vai dizer lá em João capítulo 16, verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro, o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu vou enviar ele. Então quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo é a vida da igreja. Quando Elias subiu, a porção do Espírito desceu sobre Eliseu. O Espírito é a vida do cristão. Então é necessário, é urgente, é imprescindível, é absolutamente importante que a unção do Espírito Santo esteja na minha vida e na sua vida, na igreja. Sem a unção do Espírito, nós teremos uma vida espiritual fracassada, infrutífera, morta, inexistente. Esse texto mostra um tipo de Cristo que é o Elias. Ele sobe e a unção desce. Cristo é assunto aos céus e o Espírito desce, lá em Atos capítulo 2. Mas ainda esse texto começa a nos trazer revelações importantes sobre ser cheio do Espírito. Porque uma coisa é eu dizer, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, mas alguém vai perguntar, então como é que se dá isso? Como é que se dá as coisas? E aí eu acredito que as coisas na Bíblia não estão por acaso. A Bíblia é sobrenatural. A Bíblia não é um livro natural, comum. A Bíblia é um livro sobrenatural. E as coisas na Bíblia não estão por acaso. Por isso nós precisamos perceber as sutilezas da palavra e a realidade revelada a nós na palavra. Ora, se uma pessoa precisa de interesse profundo e busca pelo Espírito Santo,
vai ficar a pergunta: como é que pode se dar esse enchimento do Espírito? E aí o texto começa a ser destrinchado. Porque para sermos cheios do Espírito, primeiro é preciso ir a Betel. Vejam que o texto começa dizendo: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Interessante. O texto diz: Elias falou, o Senhor me enviou a Betel, mas para fazer o quê? Não diz? O que acontece em Betel? Não fala. Ele só disse: o Senhor me enviou a Betel. E assim a Betel foram. Então Elias percebe o interesse de Eliseu, e discernindo pelo Senhor, mostra a Eliseu algumas coisas importantes. Vou a Betel. Fazer o que em Betel? Não diz. Ele precisava ir a Betel, e se Eliseu quisesse receber a unção do Espírito, Eliseu precisava ir a Betel com ele. E Eliseu entende essa realidade e diz: olha, eu não vou te deixar, aonde você for eu vou. E foram os dois a Betel. Agora eu pergunto: o que é Betel? Betel é uma cidade, mas é uma cidade muito significativa na Bíblia. Betel era um lugar muito conhecido do povo de Israel. Aliás, Betel era um dos lugares mais marcantes na história de Israel. A primeira vez que a gente vê Betel aparecendo na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 12, verso 8. É a primeira vez que aparece Betel na Bíblia. Gênesis capítulo 12, verso 8. É quando Abraão tinha recebido o chamado de Deus e partido. E diz no texto: dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Foi a primeira vez que aparece Abraão, o patriarca, uma das pessoas mais importantes na revelação do Antigo Testamento, invocando, adorando o nome do Senhor, e aconteceu em Betel. Então Betel é o lugar do altar, onde há a invocação do nome do Senhor por Abraão pela primeira vez. E dali para frente, Betel vai ser referenciado sempre e sempre de uma forma significativa na Bíblia. Porque se vocês já leram Gênesis, percebem que Betel é o lugar onde Jacó vai ter um sonho quando ele está fugindo de Esaú. Preste atenção nas sutilezas do texto. Jacó está fugindo de Esaú, está lá em Gênesis capítulo 28, e em Betel ele vai passar a noite. E ele tem aquela noite um sonho. Ele coloca uma pedra por travesseiro, deita ali, e ele tem um sonho, e naquele sonho ele vê uma escada apoiada na terra, cujo topo alcançava os céus, e os anjos de Deus que subiam e desciam por aquela escada. Então, Betel é o ponto de contato entre a terra e o céu. É o que os fenomenólogos da religião chamam de axis mundi. É a porta para o outro mundo. É uma representação da ligação entre a terra e o céu, onde a terra acessa o céu e o céu desce à terra. Esse é Betel. E naquela escada estava representada a figura de Cristo, porque Cristo é a ligação do homem com Deus, e de Deus com o homem. Cristo veio para nos religar ao Pai. Então Betel é o lugar do altar, da comunhão, da ligação entre terra e céu. Betel é o lugar em que Deus fala com Jacó.
Em Gênesis capítulo 35, do verso 1 até o verso 3, nós vamos ler que Deus vai dizer a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então Betel é o lugar do encontro com Deus. Aliás, a palavra Betel significa casa de Deus. É o lugar do encontro com Deus. É o lugar do altar. É o lugar da busca por Deus. É o lugar da invocação ao Senhor. E quando há fugas em nossas angústias, é em Betel que nós temos que pernoitar. É ali que a revelação de Deus vai nos alcançar. Na vida espiritual nós temos momentos de fuga, irmãos, momentos difíceis, de angústias, que a semelhança de Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, isso acontece com a gente também. Quando muitas vezes a gente se vê angustiado, corre, se esconde, e é em Betel que a gente vai encontrar a busca e a resolução das nossas angústias. Sim, é em Betel. É em Betel que vem o altar para se adorar ao Senhor. Betel fala de altar. Betel fala de busca. Betel se torna para o povo de Israel uma referência aos altares, à invocação de Deus. É um local, é um lugar marcante na história de Israel. Por toda a história de Israel, você vai ouvir e vai ler sobre Betel. Chega uma hora que um rei Jeroboão acaba corrompendo Betel, mas Betel é sempre um símbolo de busca. Então Betel é importantíssimo na vida espiritual. A igreja precisa de Betel, ou seja, Betel fala da nossa busca, do nosso altar, da nossa vida de altar. Para ser cheio do Espírito Santo, todos nós precisamos ir a Betel. Todos nós precisamos ter vida de altar. Todos nós precisamos ter vida de busca do Senhor. Todos nós precisamos nos entregar ao Senhor, em oração, em busca, em adoração, em confissão, seja nos momentos alegres da nossa vida, como o de Abraão, seja nos momentos de mais angústia da nossa vida, como o de Jacó. Nós precisamos de Betel na nossa vida. Ninguém consegue ser cheio do Espírito Santo se não tiver busca de Deus no coração e na alma e na vida, se não tiver um altar dentro da sua vida. Precisamos buscar ao Senhor, precisamos orar, precisamos nos encontrar a sós com Deus. Precisamos fechar a porta do nosso quarto e clamar ao Senhor. Precisamos dirigir nosso carro orando ao Senhor. Precisamos trabalhar clamando ao Senhor. Precisamos vir aos cultos orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Não há como ser cheio do Espírito Santo se não formos primeiro a Betel. Elias diz a Eliseu: vamos a Betel, porque Betel tinha um alto significado na consciência de Israel. Era o lugar da busca, da invocação, da adoração. Para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos ir a Betel. Se não formos a Betel, não seremos cheios da graça do Espírito. Eliseu diz: eu quero. No seu coração ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito. Deus, sabendo do que passava no coração de Eliseu, fala para Elias: vai a Betel. E Elias disse: eu vou a Betel, fica aqui. Ele diz: não fico. Começa o teste com Eliseu. A igreja precisa orar, nós precisamos buscar a Deus em oração.
Os irmãos precisam se dedicar à oração, cada um dos irmãos. Eu não estou falando de terceirizar a oração, porque nós somos muito de terceirizar as orações. A gente pede para os outros, eu também sou assim, ore por mim, ore por mim. É bom pedir para os outros orar por nós. Eu peço para os outros orarem por mim, sempre peço. Mas eu não posso esquecer de que eu também preciso ter vida de oração. E eu preciso ter vida de oração não é porque eu sou pastor, porque isso é o que menos interessa. Eu preciso ter vida de oração porque eu sou cristão, porque eu quero viver com Jesus, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Apesar do pastorado ser uma bênção na minha vida, acima do pastorado tem a minha vida com Deus, que vai além do dom que Deus me deu. Então todos vocês têm a tarefa, têm a obrigação de viver em oração como cristãos. A Bíblia diz: orai sem cessar. É necessário buscar ao Senhor, mas buscar de coração. Buscai e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-lhe-á. Buscai e encontrareis. Está falando da unção, da graça, do poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja. A igreja precisa ser uma igreja que ora. Os homens do passado oraram e Deus fez revoluções na sociedade a partir da oração. Precisamos nos voltar para a oração. Ninguém consegue ser cheio da porção do Espírito se não tiver vida de altar, vida de oração. Precisamos voltar a orar, precisamos voltar a orar de madrugada, precisamos acordar para orar, precisamos orar de manhã, precisamos orar à tarde, à noite, precisamos orar de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo. Precisamos viver em oração. Se a igreja não orar, não seremos cheios do Espírito, porque a oração muda a nossa vida. Quando você ora, a oração muda você primeiro, porque ao orar, você se submete a Deus. Ao orar, você se humilha diante de Deus. Ao orar, você diz que você não pode, que você precisa da ação de Deus sobre a tua vida. Ao orar, você diz que você precisa de Deus. A igreja precisa da oração. Sem oração nós não conseguimos caminhar, não conseguimos. E ninguém pode terceirizar a oração, ficar esperando, não, vou esperar que o pastor faça a igreja orar. O pastor não faz a igreja orar, quem faz a igreja orar é o Espírito Santo. Quem faz a igreja orar é o interesse da igreja, é o desejo de cada um. Tinha uma época que eu vinha orar aqui, e chamava a igreja para orar 6 horas da manhã. Aparecia eu e mais 2 ou 1 às 6 da manhã para orar. Eu sei, as pessoas têm seus trabalhos, as pessoas estão cansadas. Não é obrigatório orar às 6 da manhã. Até que eu entendi que cada um precisa ter o desejo pela oração. Cada um precisa ter o desejo de orar. Cada um precisa ter vontade de buscar ao Senhor. Mas não só aqui. Aqui é apenas um salão. Não só aqui, na sua casa. Jesus disse: quando for orar, fecha a porta do teu quarto. É na tua privacidade. A oração se dá na tua individualidade, na tua privacidade. Pais precisam chamar os filhos para orar dentro da casa. Pais precisam ensinar seus filhos a orar. Ensiná-los a orar agradecendo o alimento. Ensiná-los a orar para dormir. Ensiná-los a orar ao acordar. Ensinar a oração. A oração precisa ser uma coisa do seio da família. Mas pastor, então eu não tenho outras pessoas crentes na minha casa. Eu sou sozinho na minha casa. Então ore sozinho. Se não tem outra pessoa para orar com você, ore você mesmo. Mas ore, não deixe a oração de lado.
O Espírito Santo quer nos encher, a graça de Deus quer ser derramada sobre nós, mas precisamos ir a Betel. Enquanto não formos a Betel, não seremos renovados no Espírito. Mas além disso, para ser cheio do Espírito, também o texto nos diz que não é só a Betel que precisamos ir, precisamos também ir a Jericó. Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor agora me enviou para Jericó. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E foram para Jericó. Fazer o que o Jericó? O texto não fala, porque o importante é a cidade e não o que se vai fazer lá. Porque Jericó é um outro marco na história de Israel. Se Betel é um marco do altar na história do povo de Israel no Antigo Testamento, Jericó é um marco da luta e da guerra no meio de Israel. Jericó representa a luta, representa batalhas árduas, representa os conflitos, porque Jericó foi a primeira luta que Josué teve para conquistar a terra de Canaã. Foi a primeira cidade onde Josué, que vai entrar na terra de Canaã, ele precisa conquistar. Então Jericó se torna marcada na história de Israel como a primeira cidade que eles venceram na conquista da terra prometida. Assim, neste aspecto, a batalha, a conquista está ligada a Jericó. E é tão marcante Jericó que Josué, em Josué capítulo 6, verso 26, ele vai fazer uma profecia sobre Jericó que ele não faz sobre nenhuma outra cidade. E a profecia de Josué é: quem reedificar Jericó, porque Jericó representa as lutas de Israel, quem reedificar Jericó, quando lançar o alicerce vai morrer o filho mais velho, e quando colocar as portas da cidade vai morrer o filho mais novo. E isso se cumpriu literalmente em 1 de Reis capítulo 16, quando Hiel reconstruiu Jericó, e quando lançou o alicerce morreu seu filho mais velho, e quando colocou as portas de Jericó morreu seu filho mais novo. Além do que, é interessante notar que Jesus faz uma referência singular à cidade de Jericó. Porque Jesus disse assim: descia alguém, numa parábola, de Jerusalém para onde? Para Jericó. Olha Jericó de novo. Descia alguém de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, quando estava indo para Jericó, ele foi pego por assaltantes, que o assaltaram e roubaram tudo o que ele tinha, bateram nele e deixaram ele meio morto. Interessante. Precisamos observar as nuances da palavra, precisamos observar as sutilezas da Bíblia. Primeiro Elias vai a Betel, para depois ir a Jericó. Primeiro a vida de altar, para depois enfrentarmos as batalhas e as lutas da vida. Jericó representa as batalhas em Israel e representa para nós, na vida cristã, as nossas batalhas, as nossas lutas. Muitas vezes passamos por lutas e batalhas. Não existe vida cristã sem luta. Quem quiser se livrar de todas as lutas pode morrer agora, porque só lá no céu que não vai ter luta. Aqui na terra não tem como. Alguém que diz assim: não estou aguentando. Luta, irmão. É isso aí mesmo, não tem jeito. Lamento informar, é luta em cima de luta. Por quê? Porque quando acabar a luta é porque você morreu, você passou para o outro lado, ou Cristo já veio buscar você. Porque enquanto você estiver aqui, não vai ficar sem luta. Mas para você vencer a luta, você precisa primeiro ir a Betel. Não pode ir a Jericó sem ter passado por Betel. Primeiro o altar, depois a luta. Primeiro buscar, depois conseguir vencer.
A gente precisa enfrentar as nossas batalhas e lutas, e muitas vezes nós vencemos nas lutas, mas também é verdade, algumas vezes nós perdemos. Tem luta espiritual que a gente não vence. Tem coisa que a gente vence e tem coisa que a gente perde, é assim mesmo. Tem muita coisa que você está vencendo, mas de repente você dá uma vacilada, tem coisa que você perde. Tem momento que você leva a pancada mesmo. Tem momento que você se machuca, tem momento que você se fere, tem momento que você fica meio morto, igual aquele cara que saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Você fica meio morto no meio do caminho. Por quê? Porque às vezes nós somos assaltados em Jericó. Nem sempre a vida cristã é só de conquistas. Quem diz, não, você é de conquista e toda hora é só conquista, não. Tem hora que você perde, e Deus permite que você perca às vezes. Deus permite. Lance Lambert, um amado irmão que já faleceu, morou em Israel muitos anos e inglês. Ele disse numa de suas preleções que às vezes Deus permite que o inimigo haja na sua vida para te ensinar e para fazer você crescer e amadurecer. Às vezes Deus permite que o inimigo jogue com você. Pedro, Satanás pediu para te cirandar. E Jesus não disse assim, mas eu repreendi e ele não vai pôr a mão em você. Não. Ele disse, mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, você vai passar ciranda. Que a vida tem Jericó. A gente precisa batalhar. A vida cristã é uma batalha, e só assim a gente pode ser cheio do Espírito Santo. Deus permite lutas e batalhas em nossa vida para que possamos crescer e amadurecer. Não dá para ir a Jericó sem ter passado por Betel. Mas depois de Betel, com certeza, Jericó é o caminho. Se formos a Jericó sem Betel, a derrota é certa. Então é importante entendermos que na igreja, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos de vida de altar, mas também precisamos da luta e das batalhas. Os discípulos enfrentaram inúmeras lutas e batalhas. Veio o Espírito Santo e as lutas aumentaram. A grande massa dos discípulos foi martirizada. Dizem os historiadores que o único que não foi martirizado foi João, o apóstolo. O resto foi tudo morto. Lutas e batalhas. É preciso ir a Jericó. Então, para ser cheio do Espírito, tem que ter ido a Betel, busca, altar, mas também tem que ter passado por Jericó, batalhas, oposições, discernimento. E aí finalmente, Eliseu já não está aguentando mais, e Elias faz uma outra viagem. Ele diz, o Senhor me enviou agora para o Jordão. O Senhor me enviou para o Jordão. Fica aqui. Eliseu diz, não te abandono. Eu já fui para Betel, eu já fui para Jericó, e agora eu vou para o Jordão. Eu vou contigo para o Jordão. E é interessante porque a palavra Jordão significa aquele que desce. Aquele que desce. Jordão é aquele que vem descendo. E Jordão, se Betel é um marco na história de Israel, se Jericó é outro marco na história de Israel, Jordão, com toda certeza, é um marco fundamental na história do povo de Israel. É o Jacó que passa o Jordão e depois retorna o Jordão, passa de uma forma e retorna de outra forma. É o Josué que vai atravessar o Jordão
como primeiro obstáculo na vida dele para conquistar a terra prometida. Ele se depara com o Jordão transbordando, e ele precisa ultrapassar o Jordão, e Deus abre as águas do Jordão para o Josué passar e conquistar a terra prometida. Então o Jordão é o início da caminhada de Jacó, o Jordão também é o início da caminhada de Josué para a terra prometida. O Jordão também é o início do ministério de Eliseu, porque assim que Elias vai embora, vem a porção dobrada do Espírito, o Eliseu vai ter que passar pelo Jordão. O Jordão é o início da caminhada de Eliseu. Mas interessantemente, maravilhosamente, o Jordão é também o início do ministério de Jesus. Porque Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, desceu ao Jordão e foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Ir ao Jordão significa descer. E é interessante porque foi também no próprio Jordão que o próprio Eliseu vai falar para o Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, mergulhar, aquele que era leproso, como vocês sabem lá em 2 de Reis, capítulo 5, o comandante do exército do rei da Síria era leproso, foi até Eliseu, Elias já tinha ido para o céu, e ele disse: eu quero ficar curado. Eliseu nem atendeu ele, mandou um aviso: fala para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Jordão era um rio poluído, ruim, sujo. E o comandante do exército do rei da Síria ficou irritadíssimo. Naamã falou assim: não tem rios muito melhores lá na minha terra para eu mergulhar? Esse homem tem que mandar eu mergulhar nesse rio sujo aqui. E a criada o que estava ao seu lado disse assim: mas se ele tivesse te mandado fazer uma coisa muito difícil, você não teria feito? Sim. Então vai, se humilha, mergulha no rio 7 vezes. Ele desceu aquele rio sujo, e depois do 7º mergulho saiu curado. É preciso se humilhar, é preciso descer. O Jordão é o lugar da humildade. Quando nos deparamos com a nossa realidade, nós precisamos entender que tudo o que fazemos precisa de humildade. E o Jordão está aí para nos mostrar: você só atravessa pelo Jordão se for pelo poder de Deus. Porque sem o poder de Deus, Elias não tinha atravessado, Josué não tinha atravessado, Eliseu não tinha atravessado. É preciso o poder de Deus. Então o Jordão nos quebra, o Jordão nos mostra como nós somos incapazes. Por isso ele nos humilha. O Jordão diz: estou aqui, me atravessa. Você não consegue. Se Deus não abrir as águas, não passa. Jesus, quando desce ao Jordão, Jesus é aquele que vem descendo. Ele vem descendo sempre. Paulo diz: ele estava em semelhança de Deus, em forma de Deus, mas humilhou-se a si mesmo e desceu, e veio até a forma de homem. Jesus veio dar o exemplo da humildade. E no exemplo da humildade ele chega no Jordão. E quando ele chega no Jordão, João Batista fala: eu não batizo, eu não te batizo, porque eu preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem para eu te batizar. E Jesus disse: deixa por enquanto, para cumprir toda a justiça. O Jordão é o lugar de Cristo, mostra também a sua humildade. Precisamos de ir constantemente ao Jordão. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos de humildade. Precisamos entender que nós necessitamos, que nós precisamos do Espírito. Precisamos nos humilhar, precisamos nos rebaixar, precisamos tirar o orgulho, a vaidade. Porque quando a gente tem orgulho no coração, quando a gente tem vaidade no coração, o Espírito está longe de nós. Mas quando a gente segue o caminho de Cristo Jesus, como Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e desceu e assumiu a forma de homem, sendo como homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é o caminho do servo. Para ser cheio do Espírito precisa de humildade.
Se não tivermos humildade, se tivermos orgulho no coração, a igreja se achar toda poderosa, se nós nos acharmos como a igreja mais inteligente, como a mais bonita, como a mais bela, como a maior, como a mais isso, aquilo, não seremos cheios do Espírito. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos entrar no caminho da humildade. Sabe qual é a proposta da igreja para esse final de ano? Vida de altar, vida de batalha e vida de humildade. Assim seremos cheios do Espírito Santo. Mas para terminar, tem um último pontinho. Eu queria pregar essa mensagem a noite inteira, mas eu não posso. Elias disse a Eliseu, Eliseu disse: eu quero porção dobrada. Depois de passar por Betel, altar, depois de passar por Jericó, e se lembrar das lutas, depois de ir ao Jordão e perceber a necessidade da humildade, e Eliseu aprendeu tanto a lição que mandou Naamã para o Jordão. Depois de tudo isso, finalmente o Elias diz: o que é que você quer? Agora revela. E ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse uma coisa muito interessante. Ele diz: o teu pedido é difícil, mas tem uma coisa: se você me ver quando eu for tomado de ti, você vai receber. Mas se você não me ver, você não recebe. Interessante. Depois de tudo ele precisava ver. Se ele não visse, se ele dormisse, ele não ia receber. Ele precisava ver. Por quê? Eu não sei. Mas eu desconfio. Eu tenho umas desconfianças na Bíblia. Eu desconfio que é porque ele precisava ver o caminho final do homem de Deus. O caminho final do homem de Deus não é a terra, é o céu. Ele precisava ter guardado na mente, no coração dele, que o destino final dele não era essa terra aqui. Sabe por quê? Nós somos muito terrenos. A gente cria raízes rapidinho na terra. A gente fica desesperado para não sair da terra nunca. A gente acha que a gente vai viver 200 anos aqui na terra, 300, 1000 anos aqui na terra. A gente fica juntando tesouros aqui na terra porque nós estamos muito enraizados na terra. E nós esquecemos que o caminho do homem, da mulher de Deus não é a terra, é o céu. Nós temos que ter isso na mente, no coração. À semelhança de Jesus, Eliseu foi tomado e levado aos céus, assim como Jesus, depois de ter ressuscitado e passado 40 dias com os discípulos, o que aconteceu com Jesus? Ele foi assunto aos céus, na frente dos discípulos. Eles ficaram olhando para cima, e Jesus foi subindo, e eles olhando, e eu, se eu tivesse lá, peraí, eu também quero ir, e ele subindo, e foi até que uma nuvem ocultou, e os discípulos ficaram olhando para cima, e veio um anjo, e disse: vocês estão tristes por quê? Não fica preocupado, assim como ele foi, ele vai voltar. Ou seja, Jesus disse: eu vou preparar lugar para levar vocês. Para ser cheio do Espírito Santo, nós não podemos perder o céu de vista, porque se nós estivermos enraizados só na terra, e acharmos que aqui é o nosso lugar, e que a gente vai ficar perpetuamente aqui, e lutarmos pela terra, e vivermos simplesmente em função desta terra, a nossa vida será seca, e nós vamos morrer e secar como uma raiz, numa terra seca. Mas se nós estivermos ancorados no céu, se nós não perdermos a visão do Cristo que subiu e vai descer, do Eliseu que foi para dizer que lá é o nosso lugar, se nós não perdermos essa visão do céu, pensarmos no céu, orarmos, esperarmos pelo céu, desejarmos o céu na nossa vida, então o Espírito de Deus poderá descer sobre a nossa vida. O Espírito de Deus só desceu sobre os discípulos depois que eles viram Jesus ir para o céu, porque eles tinham que ter a consciência de que a terra não era o lugar deles. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Um dia vocês vão para lá. Lá é o vosso lar, lá é o vosso lugar. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Eu vou levar vocês para lá. Isso não pode
se apartar da nossa alma. Sabe por que as pessoas estão vazias do Espírito Santo? Porque elas estão com o coração nessa terra, porque elas estão somente trabalhando, planejando e fazendo cada vez mais planos para essa terra. Sai ano, entra ano e a gente faz todos os planos para coisas aqui nessa terra. Você já fez os planos para 2020? Já fez os planos? Nós estamos chegando no finalzinho já de 2019, nós vamos entrar em 2020, e as pessoas fazem plano, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero fazer aquilo, esse ano eu quero comprar uma casa, esse ano eu quero, tudo isso pode ser muito bom, mas se o teu coração estiver no céu, porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, e onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos da visão do céu na nossa vida. Se não tivermos a visão do céu, nós nunca seremos cheios do Espírito Santo. Por isso as mensagens desta igreja aqui precisam ser pregadas, precisa ser falado do arrebatamento da igreja. Eu não canso de pregar do arrebatamento da igreja. Quando eu me converti, meu pastor pregava o arrebatamento da igreja. Ele contava as visões do céu que ele teve, ele contava os arrebatamentos que ele tinha tido na vida, e eu ficava deslumbrado. Meu Deus, será que isso não vai acontecer comigo? Eu não vejo a hora. Isso enchia o meu coração do fervor de Deus e do Espírito de Deus na minha vida. Mas hoje em dia você vai nas igrejas, os pastores estão pregando 20 passos para você ficar rico. Como você vai conseguir conquistar aquilo que você quer na tua vida? Como você vai conseguir ser o maior lá no teu trabalho, a cabeça lá no seu serviço, aquele que vai ganhar troféus? Meu irmão, nós não estamos aqui para medalhas e troféus. Os galardões são na glória, é no céu, onde nós lançaremos todas as coroas aos pés de Cristo Jesus, porque é tudo dele, por ele e para ele. Aleluia. A igreja precisa estar apegada ao céu. Precisamos viver aqui na terra como mochileiros, com mochilas nas costas, com malas nas mãos. Eu estou aprendendo a viver com malas agora, porque vira e mexe estou viajando. Como vocês sabem, todo primeiro final de semana do mês, eu estou viajando. É bom, vivo com malas nas mãos. E isso está me levando a uma metáfora da vida. A uma metáfora que nós estamos aqui na terra, é de malas prontas já. Nós estamos de malas prontas, temos que andar aqui, temos que possuir as coisas como se não tivéssemos, temos que usar das coisas como se elas não fossem nossas, porque a terra não é do homem, é de Deus. A terra e todas as coisas são do Senhor. Deus criou a terra, ninguém tem posse sobre nada aqui na terra, já perceberam? Você pode construir uma casa, comprar um terreno e dizer, isso aqui é meu espaço. É seu espaço? É, daqui a 40, 50 anos você vai embora, já não é teu mais. É do outro que vem, e depois do outro, e do outro, e do outro. E você está habitando hoje esse lugar aqui, que nós estamos aqui, já foi de tantas pessoas, que a gente nem sabe na história, e nenhuma delas possui isso aqui hoje, porque ficou tudo para trás. O terreno onde você habita, já pertenceu a tanta gente no passado, que você nunca nem conheceu, que já foi, já sumiu, já não está mais aqui. Então nada aqui é nosso, nada é nosso, tudo é de Deus, a terra é do Senhor, tudo é de Deus. Nós somos apenas passageiros, estamos numa grande rodoviária que é essa terra é uma grande rodoviária, nós estamos de passagem aqui. Pessoas que querem ficar aprisionadas aqui, perdem a unção do Espírito Santo. Porque as pessoas estão vazias de Deus, porque elas estão pensando em coisas que elas vão adquirir aqui na terra, somente nisso. E elas não conseguem pensar nas coisas de Deus. Que o vosso coração esteja colocado nos céus, para onde foi o teu Senhor. Nós não podemos perder a visão. A última visão que os discípulos tiveram de Cristo foi a visão da assunção aos céus. Eles não podiam perder aquela visão jamais. Aquilo precisava ficar incrustado na mente, na imagem, no coração deles. Cristo subindo aos céus. E é por isso que Elias disse para Eliseu, se você me ver, porque senão você vai de repente tentar usar o poder para você mesmo, vai achar que você vai construir um império aqui, vai achar que você vai construir aqui uma grande catedral, e que vai ser o teu negócio aqui, e que você vai, se você me ver, você vai receber a porção dobrada do Espírito. Se você não vê, você não recebe. Quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa ver o céu na tua vida, no teu coração, na tua alma. Enquanto estivermos presos a essa terra, seremos uma raiz seca de uma terra sem vida. Mas quando o céu molhar a nossa alma,
então nós produziremos frutos para a glória de Deus e seremos cheios do Espírito Santo. Recebam esta mensagem de Deus em vossos corações, porque esta é a palavra do Senhor. Precisamos de vida de altar, precisamos de vida de luta e tribulações, precisamos de vida de humildade e precisamos da visão do céu sobre o nosso coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Essa mensagem está sendo gravada. Os irmãos que têm acesso ao WhatsApp da igreja podem, os que não têm, podem dar o número lá para a Mili. E ela vai estar disponibilizada no WhatsApp. Compartilhem. Nós precisamos espalhar a mensagem do Evangelho. As pessoas compartilham tantas coisas ruins. Nós temos que compartilhar as coisas boas de Deus. Preparai os vossos corações. Vamos orar. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo ano de 2019. Estamos a poucos dias do ano de 2020. Há poucos dias. Segunda, terça, quarta-feira. Deus nos abençoe este ano. Fomos ricamente abençoados em tudo. Fomos abençoados com as palavras nesta igreja. Fomos abençoados com a chegada de irmãos novos. Fomos abençoados com os irmãos que estão aqui. Fomos abençoados com várias coisas. Deus nos sustentou até aqui. Quem olhasse para essa igreja há um tempo atrás diria: não é possível que ela vai sobreviver. Até hoje, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos fechando o ano de 2019 sem dever nada para ninguém. Deus nos sustentou. Deus nos sustentou até aqui. E quando você trabalha com Deus, Deus cuida de tudo. Deus continua nos sustentando. Se Jesus voltar em 2020, aleluia, glória, estaremos lá no céu. Ninguém vem aqui no domingo. Você não precisará vir, porque você também não estará aqui. Nós já estaremos lá, na glória com o Senhor. Mas se Cristo não voltar e o Senhor Jesus permitir que a gente continue aqui em saúde, estaremos aqui pregando domingo após domingo, falando a palavra, vivendo em comunhão, vivendo a vida da igreja. Não só aqui, a vida da igreja, no dia a dia. A vida da igreja precisa estar em nós. Precisamos nos relacionar, precisamos amar uns aos outros, precisamos compartilhar a vida. Vamos orar, vamos orar. Precisamos de vida de oração, vida de lutas que vêm, mas de vitórias e às vezes de derrotas, para nos ensinar. Precisamos sim de humildade, precisamos de ter uma visão do céu. Senhor Deus, esta noite nós estamos aqui. Nós queremos te louvar, Senhor, te louvar por mais um ano que está se findando. Quem diria que estaríamos aqui em 2019? Mas o Senhor nos abençoou. Aprove a Ti nos dar a vida, nos dar a alegria, nos dar a paz. Aprove a Ti nos conservar vivos até o final de 2019. Que alegria! Obrigado, Senhor, obrigado por este ano que passou, por cada momento que o Senhor nos sustentou. Passamos dificuldades, é verdade, mas o Senhor esteve presente em cada uma delas. Graças te damos pelos irmãos que se achegaram à comunidade. Graças te damos por aqueles que aqui estão. Graças te damos por aqueles que foram marcados pelo poder do Teu Espírito. Graças te damos pela vida. Graças te damos por todas as coisas que o Senhor nos proporcionou neste ano. Foi um ano abençoado. Pedimos ao Senhor que, se for do Teu agrado, nos deixar entrar no ano de 2020 aqui nesta terra, que assim o seja, que sejamos também, ó Deus, uma luz no ano 2020. Que possamos continuar firmes com o Senhor, cultuando, louvando ao Senhor, crescendo, amadurecendo espiritualmente, vivendo em graça, em harmonia, em paz de espírito, em união. Que possamos nos amar uns aos outros cada vez mais no ano que se aproxima. Que
possamos viver o amor de Cristo Jesus, o conhecimento da palavra, que a palavra seja luz, seja vida no nosso coração, que possamos experimentar, tocar na vida da igreja, tocar no Senhor, tocar nas coisas celestiais. Oh Deus amado, que possamos ter vida de altar neste ano, que possamos ter lutas, tribulações que nos façam crescer e amadurecer, que possamos, Senhor, ter humildade no nosso coração, que possamos ter a visão do céu na nossa vida. Não nos deixa perder, não nos deixa perder a visão do céu. Queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos ser cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito. Enche essa igreja do Teu Espírito Santo, ó Pai. Fortalece o coração dos irmãos. Muito obrigado por tudo. Que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Fechamos o ano de 2019 agradecendo e louvando ao Senhor. Se o Senhor nos permitir, quarta-feira começamos o ano de 2020 louvando e agradecendo ao Senhor. Tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música.